que saiu aqui agora há pouco, falando agora sobre a situação de sem-tetos nos Estados Unidos, em Washington mais especificamente, e um anúncio que o Trump fez agora no domingo, prometendo expulsar os sem-tetos da capital do país e prender os criminosos, apesar de a prefeita de Washington argumentar que não há, no momento, um aumento da criminalidade. Na publicação na plataforma Truth Social do Trump, ele disse, abre aspas, os sem-tetos têm que se mudar imediatamente. Nós lhes daremos lugares para ficar mais longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los na cadeia, onde é o seu lugar. A Casa Branca se negou a explicar qual autoridade legal o Trump usaria para expulsar as pessoas de Washington. O presidente, que controla apenas as terras e edifícios federais na cidade. Nossa reportagem destaca aqui. Trump planejando realizar uma coletiva de imprensa na segunda-feira, trazendo mais destaques sobre acabar com o crime violento em Washington, só que não ficou claro se ele anunciaria mais detalhes exatamente sobre esse plano de despejo. A postagem de Trump no Truth Social incluía fotos de barracas e ruas de Washington com lixo no entorno e ele reforçando que vai tornar a capital mais segura e mais bonita do que jamais foi antes. Só para a gente encerrar por aqui, começando por você dessa vez, professora, uma política que a gente vê sendo citada também em diferentes cidades, mas indo muito na linha do que a gente vê de Donald Trump também. Agora, entender aqui como a reportagem destaca como que ele vai fazer isso ou não, ou se faz mais parte ali do discurso dele, né? Eu acho que faz parte do discurso. Você tem uma situação na qual o presidente Trump ele tem pouco apego à burocracia institucional, né? Quer dizer, eu acho que ele tem interesses, tem vontades e simplesmente declara as vontades sem saber exatamente muito bem como é que ele vai tocar isso. Ou, de certa maneira, ele já imagina, né? Ele imagina que vai fazer algum decreto presidencial que tem sido a sua principal ferramenta de trabalho nesse semestre. Você vê que tem pouco esforço, fora a questão da lei orçamentária, o Big Beautiful Bill, que ele aprovou há pouco tempo, você tem poucos, a gente vê, né, acompanha na notícia, poucos esforços de criação de coalizão, para orientar e organizar legislações que passem pelo Congresso. Mas, na média, são decretos que vão passando e você, como ele tem, na realidade, a maioria nas duas casas, ele consegue fazer isso sem grandes resistências. Bom, esse é o tipo de política que a gente já viu muito aqui no Brasil, né, que são políticas mais cosméticas, que é basicamente tirar a pessoa pobre da rua, né? Aonde vai colocar, depois a gente vê um lugar longe das zonas mais ricas, né? Enfim, é uma política triste, né? No final das contas, com pouca empatia em relação à situação da pessoa de rua. Naturalmente, o ideal, me parece, que fosse, especialmente vindo do governo federal, que tem recurso, né? Tem capacidade de mobilizar recursos humanos, recursos financeiros, recursos de equipamento público. A ideia seria você tentar criar equipamentos para você poder tentar não só tirar essa pessoa da rua com dignidade, mas ao mesmo tempo criar algum tipo de encaminhamento para que ela pudesse acessar algum tipo de dignidade de alimentação e, obviamente, num segundo momento de trabalho, para que ela pudesse efetivamente sair da situação de rua por si própria com o apoio do governo e não só simplesmente limpar a capital enfim, de mendigos na rua, né? Então, a maneira como ele coloca, acho que muito ruim, é pouco humana, de certa maneira, mas certamente a política em si deveria ser feita de outra maneira. Com certeza. Queria aproveitar a sua experiência por lá também, Ronilson, para entender essa questão que a gente sabe que vai muito além de discursos políticos como esse de Trump que a gente está vendo, mas como que chega essa fala de Trump agora e a viabilidade dessas promessas dele ou não, os limites disso, né? Como frear ou não discursos que descambem para o lado errado? São duas frentes, né, de Donald Trump. E eu acho que, por um lado, a frente internacional, em que Donald Trump tenta se impor como união de chácara do mundo, a partir dos seus tarifaços, impor a sua vontade sobre diversos países, entre eles o Brasil. A gente está vivenciando essa situação agora. Mas tem uma situação interna, né? O Donald Trump não tem entregue nada efetivamente, a inflação não cai. O grande projeto do Donald Trump, ele é trágico para uma parte significativa das pessoas mais pobres dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm cada vez mais pobres, têm produzido cada vez mais pobres. Então, ele tirar milhões de acesso ao Medicaid e ao programa de acesso à alimentação é extremamente prejudicial para a sociedade americana, para a desigualdade americana. Então, os Estados Unidos não é mais seguro, a despeito de todo
o espalhafatoso movimento seu com relação a uma deportação radical. Então, internamente, Donald Trump não tem entregue. Então, quando ele não tem entregue, ele joga da maneira mais aleatória, como colocou o professor, não tem nenhum compromisso com burocracias ou diplomacia, ele fala o que vem na cabeça ou como ele gostaria que fosse, e é o caso agora com relação ao homeless em Washington, né? Ao caso dos sem-teto, de moradores em situação de rua em Washington, que é uma pandemia, né? Você tem cada vez mais moradores em situação de rua, homeless, nos Estados Unidos inteiro, em cidades como Nova York, como Washington, é um número cada vez mais crescente, né? Eu lembro de conviver significativamente bastante com a presença de homeless ao redor ali da área que eu morava, que era perto do Columbia, etc., e que era perto do Harlem, que tem muito morador em situação de rua, população negra, mais pobre, etc. Então, a forma de Donald Trump achar de entregar internamente é fazer uma promessa de uma capital limpa e higienizada, em que você vai acordar, vai fazer o seu trajeto para o seu trabalho sem bater de frente com um morador em situação de rua, deitado no seu prédio, tocando violão ou com um chapéu, pedindo dinheiro. É Trump sendo Trump em termos de declaração, mas que não esconde também uma intenção, né, que existe como projeto. Vamos pensar, por exemplo, um grande admirador de Donald Trump, o governador do Texas, que chegou a pensar uma ideia semelhante e iniciou a colocar em prática uma ideia semelhante, que foi varrer moradores em situação de rua, pelo menos das grandes cidades do Texas, de levar, sei lá para onde, mas fazer uma grande higienização da cidade. Donald Trump mostra o que é a sua vontade, mostra o seu compromisso, mostra para quem ele governa, e faz desse jeito, né? Na medida em que o tempo vai passando e ele não entrega nada internamente, e essa conta uma hora vai chegar, ele vai fazendo apostas que vai jogando para frente. Uma das coisas que ele está jogando para frente é que ele vai apresentar uma DC, uma Washington mais limpa, mais higienizada, sem moradores em situação de rua, a despeito para onde vão todas essas pessoas sem ter uma política efetiva.